Mas, sabe, aqui ele fala aqui que o primeiro aspecto dessa missão tríplice do Espírito Santo, ele diz o quê? Ele diz, versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o primeiro aspecto é convencer o mundo do pecado. Aí no versículo 9 ele explica: do pecado, porque não creem em mim. Olha, impressionante. Sabe por quê? Primeiro quero chamar sua atenção a algo aqui no texto. Ele não fala dos pecados. O Espírito Santo não vem convencer o mundo dos pecados. Não, ele não vem convencer o mundo dos pecados, plural. Ele fala do pecado, singular. E aí ele fala qual pecado que é? De não crer em Jesus. Você sabia que tem muito crente trabalhando na contramão do Espírito Santo, tentando ganhar almas, falando para o povo do mundo: você está errado, você está em pecados, idolatria é pecado, homossexualismo é pecado, tem que parar com isso. O Espírito Santo não vai cooperar com você se você trabalhar dessa forma, sabia disso? O Espírito Santo não vai, porque a Bíblia fala que ele vem para convencer o mundo de um só pecado. Sabe qual pecado? De não crer em Jesus. Isso aqui é muito forte. Abra sua Bíblia. Quero que você veja com seus olhos, porque se você não ver com seus olhos, talvez é até difícil você acreditar o que está escrito lá. Então, impressionante. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Olha o que ele diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando. Imputar é uma palavra erudita que quer dizer não colocar na conta de, ou não cobrando, ou não levando em conta, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha o que ele está dizendo. Quando Jesus morreu na cruz, Deus reconciliou consigo o mundo todo já, e que Deus não está cobrando dos homens mais os seus pecados. Isso é muito profundo, irmãos. Escuta bem, preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando Jesus morreu, Deus pegou todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último ser humano que vai nascer antes do fim do mundo. Deus pegou todos esses pecados e colocou eles dentro de Jesus, e castigou Jesus pelos pecados da humanidade toda. Por isso que Deus não está mais, está escrito aqui em preto e branco, não sou eu que escrevi a Bíblia, está aqui. Deus não está mais imputando, não está mais cobrando dos homens seus pecados. Sabe por quê? Porque Jesus já foi castigado pelos pecados deles. Agora, o que eu vou dizer, por favor, teólogos, entendam bem que eu estou dizendo num certo sentido, mas veja bem, num certo sentido, você sabia que num certo sentido, ninguém vai para o inferno porque adulterou, porque roubou, porque matou, porque mentiu, porque desobedeceu pai e mãe? Você sabia que sabe por quê? Porque num certo sentido, seria injusto Deus castigar o mesmo pecado duas vezes. E todos os pecados já foram castigados em Jesus. Você não pode castigar o mesmo pecado duas vezes. Todos os pecados já foram castigados. Ah, pastor, quer dizer que todo mundo vai para o céu? Ah, que bom seria. Só tem um pecado que leva a pessoa para o inferno. É o pecado de não receber essa salvação que Jesus deu, que Jesus fez. Não é forte isso? Por isso que ele fala que você deve pregar para o povo do mundo só sobre um pecado: o pecado de não crer em Jesus. Só sobre isso. Não vai pregando outras coisas, tentando ganhá-las para Jesus, pregando sobre outros pecados, porque aí você vai estar na contramão do Espírito Santo. Olha, quando nós chegamos lá no Ceará, as pessoas falavam para nós assim: olha, aqui não é Santarém não, aqui você está no Nordeste. Na época o Ceará era o segundo estado menos evangélico do Brasil.
aqui é difícil, aqui tem muita idolatria. Aqui vocês vão ver. Lá em Santarém, muito fácil ganhar alma para Jesus. Aqui, vocês vão ver que é muito difícil, é muita idolatria. E aí, antes da gente começar mesmo, minha equipe, e eu visitando a cidade, andando na cidade, a gente viu mesmo, tinha imagem de escultura em cada esquina, em cada loja. As casas às vezes estavam cheias de imagem de escultura. Nós falamos, meu Deus, o negócio daqui parece que é o mais difícil mesmo. Aí eu lembrei desse texto. Eu reuni minha equipe, eu falei, olha, não vai pregar contra a idolatria. Mas idolatria não é pecado, pastor? É. Mas para ganhar as pessoas do mundo para Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo vai convencê-las de um só pecado: o pecado de não crer em Jesus. Eu falei, fala de Jesus para elas. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Ajude elas a terem Jesus. E eu dei essa ilustração para a minha equipe. A ilustração foi essa. Eu falei, olha, se você tiver com um menino que está com uma balinha que caiu, a balinha, e estava chupando a balinha, só que ela caiu no chão e ela ficou com grãos de areia grudado nela, e até uma formiga morta grudada nela. E a criancinha pega aquela balinha e começa a lamber. Aí você fala, ai, tira esse trem daí, para com isso. E ele, não. Por quê? Porque a única balinha que ele tem. Agora, se você chegar com uma caixa de balinhas, de bombons, de pirulitos, ele vai jogar a ruim fora. Então eu falei, não fala contra isso, contra aquilo, fala de Jesus. Quando eles couberem Jesus, eles vão jogar as outras coisas fora e vão entregar a vida a Jesus. Aleluia! Eu gosto de dar uma ilustração aqui. Vamos supor, não tem, mas vamos supor que essa carteira tivesse um cheque em branco para R$1 milhão. Ô glória. Aí, vamos supor, eu falei, pastor Emerson, rapaz, está com saudade de você, quis te dar um presente. Aqui está minha carteira, e todo o dinheiro que tiver nela é seu, tá? É só uma ilustração, viu, irmãos? Então é seu aqui. Então aí eu dou para o pastor Emerson, está aqui, tá certo? Só que termina o culto, todo mundo vai embora. Termina o congresso, todo mundo vai embora, e ele nunca vem e pega a carteira. Nunca vem e pega. Nessa ilustração, eu dei minha carteira com dinheiro para ele, sim ou não? Eu dei, mas ele recebeu? Não. Assim que é a salvação. Deus não está mais cobrando dos homens suas transgressões. Ele já reconciliou consigo o mundo. Está escrito aqui. Deus já reconciliou consigo o mundo. Deus já deu a salvação para todo mundo. Só falta eles receberem. Como que recebe? Quando a Bíblia fala em Romanos, crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar com a boca Jesus como Senhor. Olha só que coisa linda. Então a gente chega para as pessoas do mundo com as boas notícias e fala assim: Deus já resolveu o seu problema do pecado. Deus já resolveu o problema da sua família. Deus já resolveu o problema da sua doença. É só você receber Jesus. Então a gente prega Jesus. Irmãos, eu vi uma coisa impressionante no Ceará. Estava bem mais maduro até do que Santarém. Fiquei impressionado. Até lá no sertãozão. Quando você chega lá no sertãozão, tem aqueles cearense bem antigão, parece casca grossa, cheio de idolatria. É só casca. Só casca. Por dentro são tão carentes. Sabe por que eles buscam tanto na idolatria, na religião? Porque eles estão com fome. Estão com fome de Deus. Aí você chega com Jesus, eles logo estão jogando a balinha suja fora e abraçando o reino de Deus. Irmãos, nós já vimos vez após vez. Se abraçam um cearense daquele, tudo durão, dá um abraço nele, ou ele desmonta por dentro. Ele entrega a vida a Jesus. Irmãos, um dia desse eu estava no sábado à tarde, ainda dando os últimos toques da minha mensagem.
lá na praia, sentado debaixo daquelas, sabe aquelas cabanas assim, que aí bebendo uma água de coco. Minha filha e minha irmã estavam lá tomando banho, pulando nas ondas, e eu lá, aleluia. Você sabe, irmãos, é um sacrifício missões do Nordeste, sabe? E eu fazendo esse sacrifício, preparando a mensagem, né? Eu tinha muitos livros e dicionários bíblicos, enciclopédias, ou seja, não lembro tudo que eu tinha lá, mas eu sei que eu tinha muitos livros espalhados na mesa. E aí a garçonete que estava nos servindo água de coco e tudo, eu acho que ela viu a Bíblia, eu acho que ela lá no fundo desconfiava, mas ela falou assim: o senhor é professor de universidade? Eu falei: não, eu sou pastor. Quando eu falei eu sou pastor, ela fez assim: ai, nós estamos precisando tanto. Irmão, a fruta está caindo da árvore madura. Olha, a minha esposa, nós queríamos um plano dental para nossa família, então ela pediu a representante da Unidental para ir lá em casa. A jovem foi, minha esposa viu que ela estava com um caderno do Smiliguido. Minha esposa falou: ah, você é evangélica? Ela falou: não, mas eu estou querendo ser. Eu descobri que Jesus é cearense mesmo. Tem várias provas. Jesus falou assim: o Ceará é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor do Ceará que envie obreiro. Ele diz, o cearense, ele tem costume de falar para homem, ele chama carinhosamente outro homem, e macho, e para mulher ele fala, e mulher, carinhosamente. Descobri que Jesus era cearense. Quando Maria falou assim: acabou o vinho, Jesus falou: mulher, que tenho eu contigo? Jesus era cearense. Andou de jegue, Jesus andou de jegue. E ele disse: se ouvires minha voz, eu entrarei com ele e cearei com ele, e ele ceará comigo. E a Bíblia ainda diz: Deus é a minha fortaleza. Irmãos, é impressionante. Olha para o seu vizinho e fala: essa vida com Jesus é maravilhosa. Aleluia.